Shalom, shalom, queridos amigos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Eu sou o Rabino Yosef Barur e hoje nós vamos trazer um tema para vocês, que é os 144 mil judeus selados. Quem são eles? Bom, mas antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur, quero lembrar a todos mais uma vez sobre a nossa yeshiva, a ZIU, Azeit Yosef Yeshiva University, e que você tem a oportunidade de ingressar nessa escola, uma escola judaica, uma escola rabínica, onde você tem a oportunidade de progredir no seu conhecimento, expandir a sua visão dentro do conhecimento bíblico, dentro da tradição judaica, tudo isso dentro do original das Escrituras, com um enfoque na língua hebraica e também nos comentários dos sábios de Israel, ou seja, todo um material da tradição judaica escrito há gerações, que também estará disponível para você no período dos seus estudos. Então, não deixe passar o tempo, é a hora de ingressar, é a hora de começar a preparar-se para essa grande obra que o Eterno Deus tem feito no mundo, levantando o seu povo para estar engajado dentro do conhecimento bíblico, um conhecimento com responsabilidade, com verdade. Aqui abaixo você vai ter as informações para ingressar na nossa yeshiva, entre em contato com a nossa secretaria, eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem. Muitos estão estudando conosco, outros já estudaram, já se formaram, e tem sido uma grande bênção para muitas pessoas. Então, não perca mais tempo, ingresse já, te esperamos, Baruchim Abaim já são muito bem-vindos. Também quero lembrar que nós temos 2 cursos disponíveis para vocês, que é o curso de hebraico, curso básico de hebraico, aonde você vai ter a oportunidade de, desde o básico, lá do nada, se você não conhece nada, você vai começar a aprender alfabeto hebraico, consoantes e vogais, gramática básica, e o final desse curso, que está disponível para você na plataforma do Hotmart, você vai estar em condições de ler, escrever e traduzir bastante coisa dentro do conhecimento da língua hebraica. Se faz muito necessário, nesses últimos dias, conhecer, pelo menos ter essa habilidade de ler e escrever, para você mesmo fazer a sua própria exegese, buscar lá no dicionário, ver a palavra, saber ler, buscar no texto. Muitas pessoas hoje falando muitas coisas e muitas das vezes não é a verdade, Mas quando você tem a condição de ir lá, estudar e ver você mesmo, ninguém mais te engana, Então, está lá na nossa plataforma do Hotmart, que você também tem as informações abaixo. Nós temos um curso de judaísmo que estamos terminando esse curso, breve já vai estar disponível para vocês. Então, não perca tempo, ingresse conosco na nossa yeshiva e o nosso curso que já está disponível para vocês. Bom, vale a pena lembrar também, você deixa seu like aqui nesse vídeo, eu peço a você que você fique até o final para que você entenda o que nós vamos falar hoje aqui. Nesse nosso vídeo de hoje, os 144 mil selados, muitas pessoas em dúvidas, muitas pessoas criando coisas, Existem religiões dizendo que eles são os 144 mil, Mas será que é a igreja? Será que é determinada denominação? Será que é um outro tipo de pessoa? Quem é? Será que são os próprios judeus? É isso que nós vamos tratar aqui hoje. E não só isso, existe um outro ponto aqui que nós vamos abordar no mesmo texto, que vai ser muito relevante para você, vai abrir muito o seu conhecimento, o seu entendimento dos últimos dias. Então, não saia na metade do vídeo, fique até o final para que você possa ver como vai ser o desfecho desse estudo de hoje. Então, deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito, ali, aperte o sininho ali para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, porque é uma sequência e você vai se surpreender com muitas coisas que você vai aprender aqui no decorrer do caminho. Então, se não é inscrito, se inscreve,
né? Temos também a seção de membros aqui, são as maneiras pelas quais você pode nos ajudar aqui no nosso ministério. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo de hoje, os 144 mil judeus selados de todas as tribos de Israel. Quem são eles? Né? Eu quero já compartilhar com vocês o material que nós preparamos aqui. Tudo vai começar com a abertura do 6º selo. Né? É muito importante aí, né, você colocar a sua atenção nesse 6º selo. Claro que nós vamos dar o enfoque aqui no capítulo 7, tá? Onde nós vamos estar falando sobre esse evento dos 144 mil. Nós já mencionamos aqui a abertura do 5º e do 6º selo. Você tem a oportunidade de ver esse vídeo que nós já gravamos, está aqui disponível na nossa plataforma aqui no YouTube. Então, não deixe de ver, também está muito edificante, muitas informações boas que conecta a atualidade à modernidade de hoje, mas na sequência desse 6º selo, nós vamos aqui no enfoque aos 144 mil. E o que vem logo, né, na descrição aí? Bom, nós vamos ver que já começa o capítulo a falar de 4 anjos que estão parados nos 4 ventos, retendo os 4 ventos da terra. E eu já coloquei aqui para vocês, olha, numa representação, o mundo, né, os 4 anjos. O que você está vendo aqui? Norte, sul, leste, oeste. Né? O mundo não é um quadrado, claro, ele é esférico, porém, você tem esses pontos principais. E o que significa esses ventos? Os anjos que retêm os ventos? Na realidade, nós sabemos que tudo que o Eterno Deus criou, ele criou com o objetivo de ser administrado, de ser trabalhado, de ser operado pelas forças que o próprio Deus estabeleceu, que são os seus malachim, são os seus anjos. Então, quando a gente olha o próprio Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, trazendo para a gente, mostrando que nos 4 cantos da terra há anjos retendo os ventos, ou seja, esses anjos que foram criados para isso, para essa função, então você está percebendo que realmente tudo que envolve a natureza e a criação, existem os agentes que operam, né, as funções e as leis determinadas pelo Criador. Como na própria tradição judaica diz, que para cada grama, cada erva, existe uma mazal. Ou seja, tudo que existe na natureza para crescer, para se desenvolver, tudo está dentro das leis determinadas por Hashem. E ali você tem a presença de seres espirituais atuando e interatuando com a criação. Né? E aqui o livro de Apocalipse não é diferente, e ele não se furta a nos mostrar, né, essa realidade. Então, eu já coloquei aqui para vocês a definição, né, em hebraico. Né? Você tem aqui o Ruchot Safon, os ventos do norte, Ruchot Darom, os ventos do sul, Ruchot Mizrach, os ventos do oriente, e Ruchot Ma'arav, os ventos do ocidente. Eu coloquei para vocês aqui que em hebraico as iniciais dessas palavras formam palavras. Isso a gente chama de notaricon, uma das regras de interpretação, são segredos da língua hebraica, né? Então, ó, as iniciais aqui de Ruach Tzafon formam a palavra Ratz, que quer dizer correr, né? A palavra Ruach Darom, a letra Resh e Dalet, forma a palavra Red, que quer dizer descer. Já o Ruach Mizrach Resh Mem e o Ruach Ma'arav Resh Mem, eles são iguais, forma a palavra Ram, que quer dizer elevar-se. Então, quando você para estudar realmente o que significam os ventos, né, você vai perceber, você pode fazer uma busca pequena aí, que os ventos da Terra, numa linguagem muito simples, ele se desenvolve dessa forma. Olha, na linha do Equador, os ventos, eles sempre vão estar na horizontal. Já no norte, eles pendem a ir para o lado direito do planeta, e no sul, eles pendem a ir para o lado esquerdo. Então, quando você olha para essa informação, né, no norte ele corre, no sul ele desce, e tanto no ocidente quanto no oriente,
ele se eleva, você tem uma atuação espiritual, não somente meteorológica, não somente física, mas a atuação espiritual desses seres angelicais atuando na natureza. E nós sabemos que, dependendo da intensidade dos ventos, né, eles podem ser benéficos ou eles podem trazer danos à terra. E é justamente o texto que nós vamos ver aqui. Quando você olha para a descrição do que são os ventos, você vai ver que tem ventos, eles têm nomes específicos por causa das suas características. Você tem os ventos, elíseos, você tem os ventos de monções, você tem os ventos que se formam como brisas, os ventos que se formam como tufão, ciclone, tornado. Você tem vários tipos de ventos, dependendo da intensidade e da força deles. Os ventos que vêm do oceano para o continente e os ventos que vêm do continente para o oceano. E dependendo da temperatura, isso vai provocar, dentro do clima, geadas, frios, calor, furacões, tornados, tudo isso depende de como está a atuação desses ventos. E eles são controlados por quem? Pelos seres espirituais que Deus determinou para isso. Na realidade, é muito importante a gente lembrar que tudo vem pelas mãos dos céus. Inclusive, isso é um tema até mesmo dentro do conceito judaico, que tudo vem dos céus, exceto o temor aos céus. Né? Claro que o temor aos céus tem que vir do homem para Deus, não de Deus para o homem. Mas o restante, tudo vem do Criador. E quando Deus estabelece leis na natureza, isso tudo está debaixo do seu domínio. Muitas pessoas vão dizer assim, não, são os demônios. Podem ser os demônios quando Deus dá a permissão para eles. Quando Deus permite eles atuarem, então eles vão atuar. Fora isso, são os seres espirituais, os anjos de Deus, que atuam para a execução dos projetos divinos na natureza, né? Para que as leis sejam mantidas. E tudo isso também está embasado na dependência do que nós já falamos aqui, já mencionamos. Qual é a importância das festas judaicas que nós chamamos de Moadim? Os Moadim, que são solenidades, são tempos específicos, dias de juízo, como o Rosh Hashanah, que é conhecido como o Ano Novo Judaico. Na realidade é o Yom Teruah, o dia da trombeta. É o dia em que Deus começa a julgar as nações do mundo. Então se passam 10 dias que nós chamamos de Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento, ou Yamim Noraim, que são os dias temíveis, dias de arrependimento, no qual Deus julga as nações do mundo, estabelecendo qual nação vai surgir, qual nação vai acabar, qual rei vai sentar-se no trono, ou seja, presidente, qual nação vai ser independente e qual nação não vai ter um rei, qual nação vai acabar, ou seja, Yom Teruah, conhecido como Rosh Hashanah, é o dia para Deus julgar as nações. Aí quando chega no dia 10º do mês de Tishrei, que é essa grande solenidade ápice do juízo divino, é quando Deus julga cada ser humano individualmente. Como um pastor que conta as suas ovelhas, ele conta, avalia, pesa e estabelece a porção de cada um, se vai viver, se vai morrer. E quando chega Sucote, que é o 15º dia do mês, Deus vai julgar a natureza. Ou seja, o juízo que vem sobre a natureza, sobre a fauna e a flora global. E Deus determina, a corte celestial, ela vai determinar, dependendo da posição do homem, ou seja, do ser humano na Terra, se ele tem mérito ou não, para que aquela natureza naquele ambiente ela possa continuar servindo aquele ser humano ou não. E é por isso que nós vamos ter sempre no mundo queimadas, geadas extremas, nós vamos ter tsunamis, furacões, tornados, coisas, Reidat Adamá, que são os terremotos, ciclones, ou seja, todas essas manifestações da natureza que vêm com poder de destruição, vêm como juízo para aquela localidade, naquele determinado país. Tudo isso determinado pelas mãos dos céus. Claro que se vai haver destruição, né? Nós sabemos que aquele agente do mal, o príncipe das trevas, conforme as palavras do Messias Yeshua, ele vai dizer que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Quando ele rouba, quando ele mata e ele destrói, tudo isso é aproveitando-se do juízo divino.
Então ele se aproveita disso para fazer o que ele apraz, na verdade? Mas tudo isso é determinado pelas mãos dos céus. E como nós estamos falando dos ventos, aqui, nesse sentido, esses anjos que retêm os ventos, nós vamos ver aqui no próprio verso que vai dizer que eles têm o poder de danificar a terra. Justamente por causa disso, a intensidade dos ventos vai provocar ou bênçãos ou danos na terra. Tá? Então, isso é claro, dentro do aspecto do juízo divino. Tá? Então, vamos continuar aqui. Tinha que fazer essa introdução para que você pudesse entender bem. Né? Então, o que vai acontecer? Logo, o texto mostra para a gente que surge um outro anjo da banda do sol nascente. Claro, isso está falando do Mizrah, né? Do Oriente. Ele surge dali daquela direção e ele tem um selo, que é o selo do Deus vivo. E ele vai falar para esses 4 anjos que estão retendo os ventos da terra dessa maneira. Veja como está escrito o texto. Acharechem raiti arba melachim omdim be'arba pinot haaretz. אוחזים את 4 רוחות הארץ כדי שלא תשוב רוח לא על הארץ ולא על הים ולא על כל עץ. ראיתי מלאך אחר עולה ממזרח שמש, וברשותו חותם אלוהים חיים. הוא קרא בקול גדול אל 4 המלאכים אשר ניתן להם לחבל בארץ ובים, באמרו, אל תחבלו בארץ ובים ובעצים, עד אשר נחתון את עבדי אלוהינו על מצחותיהם. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, só para a gente poder contextualizar aqui, existem os 4 anjos ali retendo os ventos da terra, surge um outro anjo vindo do Oriente, ele vai dizer para eles, não danifiqueis a terra. Não danifiqueis a terra? Al-tabhu, né? Tarblu, ou seja, não danifiquem. Mas por que danificar? Se eles estão retendo os ventos, se eles governam, se a eles for dado o poder de estar administrando esses ventos, por que eles estão retendo os ventos? Ora, porque, como eu disse, baseado no juízo divino, nos efeitos climáticos, então, dependendo da intensidade desses ventos, eles vão provocar na Terra danos. Então, antes que isso ocorra, antes que esses juízos venham, aquela situação é que esse malar surge com uma ordem divina e diz, não danifique agora, até que eu tenha selado nas testas os servos do nosso Deus. Então, aqui um propósito de selar os servos de Hashem, os servos de Deus. Até que isso ocorra, esses anjos estão retendo os ventos para que não danifiquem. A partir do momento que forem selados, então começará um processo de efeitos climáticos no mundo. Então, isso é só para a gente poder entender o processo aqui, né? Vamos lá. Então, quando fala que os servos de Hashem vão ser selados nas suas frontes, nas suas testas, estamos falando de pessoas que, em um momento da Tzara Gdolá, desse grande evento chamado Grande Tribulação, serão selados em suas testas, terão a marca do Deus vivo, o selo do Deus vivo. E que selo seria este? E outra pergunta é, quem são estes? Né? Que são os servos do nosso Deus, que serão numa totalidade de 144 mil selados. Nós vamos ver isso aqui. Existe uma representação já nas Escrituras Sagradas que expressam esse selo. Olha o que eu estou dizendo, hein? Existe uma representação nas Escrituras Sagradas, nos mandamentos de Deus, que já expressam este selo
Não estou dizendo que é o selo, estou dizendo que expressam. É um mandamento que se encontra no Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 em diante, você vai ter a descrição da profissão de fé judaica, que é chamado Shema, né, onde nós dizemos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Ali na descrição, no decorrer do texto, você vai chegar ao momento em que Deus vai dizer esse verso aqui, que é o verso 8, olha. Ukshartam leot al yadecha, ve'ayu letotafot ben einecha. E também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Está vendo que você está olhando esses judeus que aqui estão, né? São homens e aqui um menino, já na idade de usar o tefilim. O que seria tefilim? É traduzido muitas vezes como filactério, é uma caixinha de couro, né? Onde você tem a tira de couro aqui prendendo aqui na cabeça, e a direção em que essa caixinha está tem que ser justamente entre os olhos, mas aqui, olha, bem aonde está a testa, um pouquinho acima da testa, né? E o que tem dentro dessa caixinha? Tem um pergaminho, na realidade são 4 pergaminhos pequenos, cada um com o texto que nós mencionamos aqui, né? Existe mais dentro do texto, são 4 textos que vai falar dos mandamentos divinos, a nossa relação com o nosso Criador, né? Ou seja, nosso pacto com Deus, ou seja, dentro desses 4 pergaminhos. E eles estão aqui dentro dessa caixinha. E essa caixinha é posta aqui para os momentos de oração, né? Também existe a outra caixinha que é colocada no braço, aonde os mesmos 4 que estão aqui separados, aqui eles estão só num pergaminho, e aqui nós amarramos, né, damos 7 voltas no braço e finalizamos amarrando na mão. Então, assim, tudo isso tem um significado muito interessante, que é para literalizar o que está aqui, olha, será como sinal na tua mão. Então, a caixinha que está no braço, ela envolve o braço até chegar na mão. E será por frontais entre os teus olhos, a caixinha da cabeça, que tem aqui entre os olhos, na direção aqui entre os olhos, ali justamente um pouquinho acima da testa. Isso é para mostrar que os mandamentos de Deus, né, ele comanda a nossa mente, a nossa cabeça, ele guia os nossos olhos, tudo está conectado com Deus. E do braço representa que as nossas obras, os nossos feitos estão conectados com os mandamentos de Deus. Assim deve ser, assim cada judeu temente a Deus, ele caminha sobre esse mundo, né? Claro que é uma coisa que somente os homens fazem, as mulheres tradicionalmente não utilizam o tefilim, mas é muito importante entender que isso é apenas uma representação, uma materialização física dos conceitos espirituais. E quando a gente fala do que é realmente espiritual, existe tanto no homem quanto na mulher. É como se dizer, isso aqui que a gente está vendo materialmente seria realmente uma atividade espiritual que comanda a nossa cabeça quando ela está conectada com a Torá, os mandamentos de Deus. E também essa força espiritual que envolve os nossos braços quando estão conectados às nossas obras com os mandamentos de Deus. E isso aqui não existe barreira de gênero, de sexo, nada disso, nem de idade. Ou seja, homens e mulheres, anciãos, crianças, todos que estão conectados com a sua mente, a Torá de Deus, as leis de Deus e também as suas obras, é como se tivesse um tefilim espiritual na sua testa, né, e nas suas mãos. Então, isso já seria uma certa materialização, uma certa representação de algo que está na testa do povo judeu, né, do povo de Deus. Ou seja, identificado aí pelos tefilim, que mostra que o povo judeu tem um compromisso, né, como se fosse um selo com o eterno Deus, ou seja, marcada a sua testa e a sua mão. Isso nos faz até lembrar de outra coisa, que é o que o Mashiach, o anticristo, vai fazer, né? Mas, quando você olha para o capítulo 14, lá vai ter uma descrição ainda sobre os 144.000. E lá, logo no primeiro verso, vai dizer que é visto o Cordeiro, que é o Messias, no Monte Sião, e os 144.000 selados com ele, tendo nas suas testas o quê? O nome de Deus. Aqui no capítulo 7, diz que eles seriam selados com o selo do Deus vivo nas suas testas. Mas somente no capítulo 14 vai dizer que este selo é o nome de Deus. E aqui em hebraico você tem as letras que compõem o nome de Deus. Nós não pronunciamos o nome original,
nós sempre que olhamos essas letras, Yod, Re, Vav, Re, nós falamos, ele é chamado de tetragrama, né, por causa das letras, 4 letras, tetragrama, né, as 4 letras do nome divino, nós chamamos, quando olhamos para essas letras, nós falamos Adonai, embora a pronúncia correta não é essa, mas a chamamos Adonai porque é a maneira a qual nos referimos ao Criador. Então, só para entendermos que ter o nome de Deus nas frontes selado já começa pelo princípio de quê? De que a minha mente, se a minha mente está conectada com Deus, se a minha mente está conectada com o Criador, então eu posso ter a certeza de que eu tenho o nome dele na minha mente, na minha testa. Se Deus está aqui comandando com os seus mandamentos a minha mente, minha visão, minha audição, né? O meu paladar, ou seja, tudo que eu como agrada a Deus, eu me abstenho do que não agrada a Deus, eu não como o que não agrada a Deus. O que Deus disse que é puro, eu como. O que Deus disse que é animal impuro, eu não como. Né? Se eu estou aqui, ó, inclinando o meu ouvido a ouvir coisas santas, coisas que edificam, né? Então eu estou agradando a Deus. Os meus olhos, colocando os meus olhos em coisas puras, coisas santas, coisas consagradas, coisas que edificam, então eu estou agradando a Deus. Então a minha mente, se eu trago à minha mente coisas que edificam, coisas boas, como está escrito, pensar nas coisas que estão de cima, aonde o Machia, onde Cristo está assentado, não pense nas coisas aqui da terra, pense nas coisas que estão elevadas, né? Tudo que é edificante, que é de boa fama, que tem louvor, que tem santidade, nisso pensai, levando a mente cativa ao Messias. Então, se eu tenho todos esses aspectos das Escrituras comigo, então eu estou mantendo o nome de Deus na minha testa. Uma outra tradução, que é no texto hebraico, vai dizer que eles trazem na sua testa o nome do Cordeiro e o nome de Deus. Então veja que às vezes em algumas traduções em português fala só o nome de Deus. Mas mesmo assim, né, quer seja só o nome de Deus ou quer seja o nome do Cordeiro e de Deus, você está com a sua mente conectada ao Criador, ao Messias de Deus, às coisas celestes. Então lá está na sua mente o nome de Deus. Então, muito importante isso, né? Claro que se a gente tem algum evento específico, em algum momento da história, em que um anjo, um ser espiritual vai selar, é claro que a gente está falando de um evento espiritual. Agora, a maneira que você tem na sua testa o nome de Deus, né? Na sua fronte, na sua mente, isso é muito importante levar em consideração e viver isso, literalmente, tá? Porque os que não têm a Deus, o nosso Deus, os que não servem o nosso Deus, que é o verdadeiro Deus, aqueles que são idólatras, ou seja, os que servem a outros deuses, que estão com as suas mentes totalmente voltadas para as ideologias e sistemas pagãos, eles não têm o nome de Deus na mente deles. Eles não têm na fronte deles o nome de Deus. Isso é muito importante levar em consideração, tá? Então, isso é uma coisa muito especial, refletida na vida diária do povo judeu através do tefilim, né? Mas vamos prosseguir aqui no nosso shiur. Quando você olha para essa multidão de judeus aqui, lá no Cótel, no Muro das Lamentações, no dia de Sucote, na festa do tabernáculo, isso te faz lembrar do quê? Dessa grande multidão de judeus, 144 mil judeus selados, assim está escrito o texto, não? Mea arbaim ve'arba elef Yehudim hatumim. Então a pergunta é a seguinte, Mihem, quem são eles? Por que nós fazemos essa pergunta? Porque temos tantas interpretações, né? Existem religiões, as testemunhas de alguma coisa, que dizem que são eles, na sua religião, né? Ali tem anciãos, e são 144 mil pessoas seladas da religião deles, que vai fazer parte de alguma coisa. E existem outros que vão, não, aqui é a igreja. Não! Está escrito, nós vamos ver aqui quem é, está escrito no texto, a gente não precisa criar coisas, interpretações, o texto está ali. Olha, que está escrito aqui, verso 4, Veshamati et mispar hatumim, mea ve'arbaim ve'arba elef hatumim, mikol shivtei bnei Israel. Veja isso, mikol shivtei bnei Israel.
Em português, está escrito, eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Tribos dos filhos de Israel. Não é testemunha de nada, ou seja, essa religião não é igreja, é 144 mil judeus selados. De todas as tribos de Israel, está bem específico. Não é as nações, não é as línguas, não é os povos, não é as tribos, é 144 mil judeus selados. Então tem gente criando coisas, trazendo suas interpretações, não, o povo de Israel não merece mais, né? Aquelas ideias antissemitas cristãs que existem, né? Criadas desde lá do Constantino. O povo judeu negou a Jesus, então já não merece mais, não é mais o povo da promessa, agora quem é a igreja, são os que não são judeus, agora que aceitaram Jesus, que são, né, o Israel de Deus. Tudo isso você tem que pegar assim, fazer igual uma bolinha de papel, jogar fora no lixo, isso não serve. Isso é uma teoria totalmente contrária à palavra de Deus. A essência da Escritura, a essência da palavra não é essa. Isso é uma essência de uma religião criada por Roma, por Constantino. Uma teologia de substituição. Israel pecou, Israel negou a Jesus, o Messias, agora ele não merece mais nada, agora quem é a igreja. Isso é totalmente contrário ao pensamento divino. Volto a dizer, você pega, faz igual uma bolinha de papel assim, joga no lixo. Você tem que renovar o seu entendimento. O próprio apóstolo Paulo, Rav Shaul, ele vai dizer, Deus não rejeitou o seu povo, jamais. Que é como dar um tiro no pé. Imagina Deus dando um tiro no pé. Ele faz uma promessa de aliança eterna com Abraão, Isaac e Jacó, aí agora ele rejeita o seu povo. Quantas foram as vezes que Deus determinou destruir o povo de Israel e de Moisés, ou de Arão, ou de qualquer outra pessoa, ele fazer um novo povo? E esses homens que foram grandes intercessores disseram, não, por favor, Senhor, não destrua o seu povo. E Deus manteve a sua palavra, claro, para mostrar a sua grande misericórdia, como ele é grandioso em misericórdia. Mas Deus ali mantendo sempre por amor aos pais, sempre por amor a Abraão, Isaac e Jacó, a sua palavra. E tudo isso dentro de um propósito divino. Ok, o Messias veio, Israel rejeitou, veio as aflições, Israel paga essas aflições até hoje. Tudo isso está dentro de um propósito divino. Não é porque Deus desprezou o povo dele, como se Deus fosse pego de surpresa. Ah, o povo rejeitou? Então tá bom, agora eu vou botar vocês de castigo, vou abrir a porta para os gentios, porque agora os gentios vão ter, já que vocês não querem. Não é isso, a história não é essa, a realidade espiritual não é essa. Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia de tudo, o projeto divino é esse. Israel tinha que, sim, não recebê-lo naquele momento, para que as nações pudessem ter uma maior abertura, um maior espaço dentro de toda essa brachá, de toda essa bênção. Não é pego de surpresa, isso não é surpresa. Ou seja, o que Deus determinou, o que Deus fez com, está fazendo com as nações do mundo, é dentro do seu propósito divino. É para abençoar os povos. E vai chegar o momento da exaltação de Israel. Por isso que Deus não rejeitou o seu povo. Deus vai estar trabalhando com o seu povo até o dia de hoje. Israel é uma realidade não por causa do homem, Israel é uma realidade por causa de Deus. Se Israel hoje é uma nação, não é por causa de homem nenhum, é por causa de Deus que cumpre a sua palavra, como ele falou por meio dos seus profetas, que Israel voltaria a ser uma nação. Então é só para a gente deixar claro isso. Então 144 mil judeus selados de todas as tribos de Israel para os últimos dias serão judeus selados para um propósito. Não? E nós já vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Vamos continuar aqui. Então, ele continua o verso 5, que vai dizer, Mishevet Yehudá Shnei Masar Elef Hatumim, e assim ele continua, né, da tribo de Judá haviam 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil. Olha, vai acompanhando, hein? Verso 6, da tribo de Asher havia 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, e da tribo de Menaché, 12 mil. Da tribo de Shimon, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, e da tribo de Issachar, 12 mil. Da tribo de Zevulun, 12 mil, da tribo de Yosef, 12 mil,
e da tribo de Beniamim, 12.000 selados. Ou seja, completando-se assim, 144.000 judeus selados de todas as tribos de Israel. Sabe por que está escrito assim? É porque Deus, na sua sabedoria, já sabia que gente ia criar essas teorias loucas. Né? Especificar assim, da tribo de Judá, da tribo de Gad, para mostrar que realmente não é figurativo isso. Assim, da tribo das Assembleias de Deus, da tribo dos Testemunhas de Jeová, da tribo dos Batistas. Daqui a pouco estariam falando isso, se não tivesse especificado ali que eram tribos de Israel, cada um ia trazer suas ideologias. Mas aqui está específico. Cada tribo, 12.000 pessoas seladas para um propósito divino. Então isso é muito importante, porque argumentos são argumentos. E propósito das escrituras que se harmoniza com texto e contexto e com todo, é o que tem que ser. Então, com 12.000 de cada tribo, 144.000 judeus selados para um propósito divino. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Se você prestou atenção em cada tribo dos filhos de Israel, aqui ó, e ouviu o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel, bem específico, né? Agora eu te faço essa pergunta, olha, Eifo Shevet Bnei Dan, onde está a tribo de Dan? Você percebeu que não mencionou a tribo de Dan aí nos 144.000? Porém, Dan é uma das tribos de Israel. Dan foi um dos filhos de Jacó. Olha, nós tivemos uma personalidade grandiosa na tribo de Dan. Quem foi? Todo mundo conhece o grande herói de Israel, Sansão. O grande herói da terra de Israel, julgou a tribo de Dan 40 anos, e depois de 40 anos é que deu a loucura nele lá de fazer tudo que ele fez de errado, e no final cumpriu o propósito da vida dele, que foi destruir as casas dos príncipes filisteus. Mas o grande herói do povo de Israel, e que vinha sobre ele o Ruach Gevurah, o espírito de força de Adonai, o espírito de poder, de severidade, da tribo de Dan. Agora a pergunta, aonde está a tribo de Dan? Não é contada entre os 144.000. Será isso um erro do escritor? Será que eu posso confiar no que está escrito? Ou será outra coisa? Tá? Quando a gente olha para a contagem dos 144.000 e fazer uma comparação com as tribos de Israel que receberam a herança da terra, você vai ver que duas pessoas elas são tiradas do direito de receber uma extensão de terra na divisão da terra da Nahalá, ou seja, da herança, né? Ou seja, da porção ali. Iosef não entra como nome de um território e nem Levi. Iosef, ele é representado pelos seus dois filhos, que entram no lugar de Levi e Iosef, né? Para ter o nome no território tribal, que é Efraim e Menaché, né? Efraim e Manassés. Então você não vai encontrar um território das tribos de Israel escrito Levi e nenhum território com o nome José, Iosef. Quem entra no lugar dos dois? Dentre os 12 filhos de Jacó, vai entrar os filhos de José, Efraim e Manassés. Então, em Efraim e Manassés, José está porque ele é o pai dos dois. E Levi está espalhado entre as outras tribos. Agora, quando você olha os judeus selados para o propósito divino, você vê que Levi é contado. O que lá no território tribal ele é tirado, ele é contado, para que levitas possam participar do propósito divino nos últimos dias. E Iosef também é contado, para que Iosef seja contado também nos últimos dias. Agora, se os dois que antes foram tirados estão incluídos nos 144.000, há dois que não foram incluídos. Se você olhar aí, você vai perceber que Dan não está no meio. Por que Dan não está no meio? Então, nós vamos trazer uma teoria para você, que para mim faz muito sentido, ok? Para mim faz muito sentido. Não estou aqui determinando verdades, mas para mim faz muito sentido. Eu acredito nessa ideia, porque justamente eu vou te mostrar aqui agora o contexto. Por que Dan não estaria no meio? Há uma grande probabilidade de que o anti-Mashiach
ou seja, o anticristo, venha da tribo de Dan. E por isso, ela não pôde ser contada. Será isso verdade? Será isso possível? Temos alguma base bíblica para isso? Eu vou trazer um texto para vocês e eu quero que vocês analisem comigo. Eu quero que vocês pensem comigo o que eu vou dizer aqui, porque a referência bíblica que eu vou trazer me leva a pensar que isso aqui pode ser uma realidade. Então vamos lá. O argumento é esse. Será que da tribo de Dan vai vir o antimessias, o anticristo, o antimashiach, e é por isso que ela não é contada, né? Ela não recebeu a honra de participar desse evento, justamente porque da tribo vai vir uma pessoa que vai causar mal a Israel? Então, olha, vamos voltar lá em Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, aonde nosso pai Jacó abençoa seus filhos no Egito. Antes dele morrer, ele profetiza sobre eles e ele vai falar sobre os Aharitayamim. Você pode olhar lá, esses últimos dias, o termo hebraico Aharitayamim. Para aqueles que sabem hebraico aí, pode olhar o texto hebraico. Os que não sabem hebraico, lembre do curso que eu te falei. Você tem a oportunidade de hoje entrar lá no Hotmart, na plataforma do Hotmart, comprar o nosso curso, adquirir, vai ser uma bênção para você. Então lá está escrito Aharitayamim, que é o termo para os últimos dias. E olha, você está aí a referência, capítulo 49, verso 1, 16 e 18. Vaikra Yaakov el banav, vayomer, re'asfu ve'agida lachem et asher ikra etechem pacharita yamim. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos últimos dias, nos Acharita yamim. Então ele começa a trazer bênçãos sobre seus filhos, né, para cada filho, ou seja, representando uma tribo, e chega um momento no verso 16 e o verso 17 e 18, que ele vai falar de Dan. E eu vou ler aqui em hebraico para você, ó, Dam yadim amor, Dam yadim amor, que achad shivitei Israel. Aí vem o 17. Yehidan nachash aleder, shefifon alei orach, hanosher ikveisus, vaipol rochbo achor, Lishwatcha kiviti Adonai. Então, põe a sua atenção aqui, olha. Veja o verso 16, como Jacó abençoa Dan com a bênção das tribos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Aqui você já tem a bênção sobre Dan. Agora o 17 e o 18 é que cria o enigma. Por que Jacó, nosso pai, ele continua falando disso aqui, olha. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Quando chega no 18, nosso pai Jacó suspira e diz: a tua salvação espero, ó Adonai. Queridos, eu não vejo isso aqui como uma coisa comum. Como que nosso pai Jacó está abençoando Dan? Dan, você vai julgar o seu povo como uma das tribos de Israel. Olha aí, falando de Dan como uma das tribos de Israel. Aí chega no outro verso e vai falar assim, Dan é uma serpente no caminho, uma víbora que morde o calcanhar. Isso é traição, né? A cobra ela vem por trás porque ela é traiçoeira. E ela morde o calcanhar do cavalo para que o cavaleiro caia. E quando chega nesse ponto, nosso pai Jacó ele suspira desejando a salvação. Ele está falando de Dan e ele deseja a tua salvação, espero, ó Adonai. Como dizer assim, salva Dan. Né? Estaria nosso pai Jacó profetizando sobre algo que viria da tribo de Dan? Por que ele pede pela salvação? Por que ele fala que Dan é uma serpente no caminho? Então, todo esse aspecto enigmático de algo ruim, de algo mal na tribo de Dan, provavelmente isso seja um apontamento, um simansode espiritual para os últimos dias. E aí é onde eu compreendo que provavelmente dentro dessa característica judaica que o anticristo, o antimachia vai ter, para que ele seja aceito como um possível Messias para o povo judeu, ele seja um descendente de Dan. E por essa razão, Dan não entra na contagem
dos 144 mil selados, né? Ele sendo uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz seu cavaleiro cair. Ou seja, será? Eu coloquei essa pessoa aqui apenas para mexer com vocês, tá? Não estou estabelecendo verdades, mas será que é essa pessoa, né? Aim Zeieu, será ele? Então, é só para a gente poder pensar, né? Bom, mas existe outro que não participou da contagem também dos 144 mil. Quem é o outro? Olha aqui, ó. Eifoshevet bnei Efraim. Você não viu Efraim ser contado junto dos 144 mil. Por quê? Será que existe alguma coisa ruim em Efraim? Na realidade, Efraim, a maior parte dos reis de Israel no norte foram efraimitas, né? Mas Efraim representa a totalidade das tribos do norte, da casa de Israel, que foi espalhada entre as nações. Então, profeticamente, é como dizer que Efraim foi embora, Efraim está disperso. Efraim precisa voltar para casa, ele precisa voltar para o núcleo familiar. E quando a gente pensa em todos os judeus que foram espalhados pelo mundo, né, a gente tem uma grande porção da casa de Judá que voltou do cativeiro e que formou ali a porção da terra de Israel até do período de Yeshua, né? Vieram, claro, muitos judeus de outras tribos também, mas a totalidade não. Ou seja, ainda hoje se espera que Efraim retorne. E aonde é que está Efraim? Misturado entre as nações do mundo. Até mesmo você que está me assistindo aqui, você cristão, você evangélico, você pode ser um descendente das tribos de Israel e não saber. Porque o Brasil tem uma grande e forte influência, né? Ou seja, na descendência, os seus ascendentes, os ascendentes brasileiros, que vieram de Portugal e Espanha, também Holanda, muitos deles eram judeus, fugindo de Inquisição, fugindo dos aspectos da perseguição católica. Então, assim, e muitos brasileiros têm a sua descendência judaica e não sabem, né? E seria como Efraim entre as nações. Né? E de repente você pensa assim, poxa, por que eu gosto tanto de Israel, gosto tanto da cultura judaica? De repente você é um judeu, um descendente do povo de Israel, e isso está mexendo com você. Está lá no seu DNA, olha, Deus despertando você para você retornar para casa, né? Para retornar ao povo judeu. Né? Isso tudo com Yeshua, tá? Estou falando com aspecto como Yeshua, o Messias de Israel, porque é ele que está fazendo essa obra. Porque é ele o responsável em trazer os filhos de Israel de volta, tá certo? Então, quando a gente fala aqui agora, voltando para o texto de Efraim, Efraim está no meio das nações. Então, olha o que acontece na sequência do texto. É visto uma grande multidão de branco com palmas nas mãos, ou melhor, lulavim, né, tamareiras, e diz assim o verso 9, Acharechem raiti vehinei hamon rav asher lo yachol ish leminoto mikol haumot vehashvatim vehaamim vehalshonot עומדים לפני הכיסא ולפני העשה כשהם לבושים גלימות לבנות וכפות תמרים בידיהם. וקוראים בקול גדול, הישועה לאלוהינו, היושב על הכיסא ולשא. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão ao qual ninguém podia contar. De onde? De todas as nações, e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essas palmas aqui são folhas de tamareira, tá? Porque aqui no texto hebraico você tem aqui, olha, rapot temarim. Temarim é tamareira, é a folha de coqueiro, no caso, no aspecto da tâmara, né? E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então aqui eu volto à pergunta, será que essa multidão aí é a casa de Efraim retornando dentre as nações?
Então, por isso, você não tinha visto Efraim contado nos 144 mil, porque o objetivo dos 144 mil é trazer Efraim de volta, é se espalhar entre as nações e anunciar a palavra, o retorno, a teshuvá. Será isso que está falando para a gente o texto aqui do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse? Será que os 144 mil vão se espalhar pelo mundo para anunciar a palavra e trazer Efraim de volta? Então você tem algo muito especial aqui para pensar. Inclusive, eu vou trazer um pensamento mais antigo aqui, numa interpretação muito interessante, que dentro dos propósitos divinos, como Deus não perde tempo, ele fez tudo perfeito, de maneira que, ao Israel ser dispersado pelo mundo, os judeus passaram a falar as línguas das nações. Então, quando eles retornam para casa, muitos dos judeus que estão em Israel hoje, além do hebraico que falam, eles falam a língua das nações, da onde os seus pais, os seus avós e bisavós vieram. Então você sabe muito bem que judeus que moram no Brasil falam português, judeus que moram aqui nos Estados Unidos falam inglês, judeus que moram na França falam francês, e assim sucessivamente. Ao retornar para Israel, falam hebraico, mas mantém aquela língua da nação de onde ele veio. Então, se você olhar, quando Deus sela os 144 mil judeus, ele pode voltar para a nação da onde veio seus antepassados, porque ele sabe falar a língua da onde ele veio, dos seus pais e seus avós. Seria isso também dentro do propósito, do aspecto divino? Que coisa, hein? Isso seria algo muito especial. Então, Efraim poderia estar no meio dessas multidões de gente, e aí o propósito divino estaria sendo alcançado de uma maneira muito especial. Então, quando nós entendemos as Escrituras dentro do aspecto, né, que Deus estabeleceu, ou seja, dentro da harmonia do todo, né, nós podemos ver como é perfeito os planos divinos. A sequência do texto mostra para a gente o verso 13 e 14 dizendo o seguinte: Diber achadas geinim ve'amar elai, ele alebushim glimot levanot, mihem umeain bau, reshavti lo, Adoni ata yodea, amar elai, ele hem abaim minatzara gdolah, hem kibsu et glimotehem, vehilbinu otam bedamase. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Que extraordinária palavra! O verso 15, 16, 17 nos diz: Lachem, hem nimitzaim lefnei chisei Elohim, ve'ovedim oto yomam valayla bereichalo. והיושב על הכיסא יפרוס משכנו עליהם. לא ירעבו עוד ולא יצמאו, אף לא תכה עליהם השמש וכל שרב. כי העשה אשר באמצע הכיסא יראה אותם וינהיגם אל מבועי מים חיים, ואלוהים ימחה כל דמעה מעיניהם. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Queridos, que brahagdolá, que grande bênção, que especial. Aqui nós vamos terminando este shiur. Espero que você tenha desfrutado dessas informações. E como eu falei, continue atento, continue preparando-se para as coisas que brevemente vão de acontecer. Nós estamos já no final dessa caminhada espiritual. Nosso Mashiach Yeshua está chegando e nós precisamos preparar as nossas vidas cada vez mais para estar com Ele. Que o Eterno vos abençoe. Eu vou terminando esse vídeo dizendo para você, não esqueça o like, você que ficou até o final aqui, olha, se inscreve se não é inscrito, você que não conhecia o canal, está conhecendo agora, não é? Você pode entrar, temos vários já vídeos feitos, várias partes de Shurim
parte 1, parte 2, parte 3, você pode olhar, né? Há pessoas que às vezes não vê. E compartilhe esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas para que mais e mais pessoas possam conhecer. E comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Tenho certeza que vai acrescentar muito a vida de cada um de vocês. Tá bom, queridos? Shalom uvracha e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.